Bom, antes de apresentar oficialmente o professor Júlio para vocês, eu queria fazer uma breve descrição dos objetivos e objetos do projeto de pesquisa em torno do qual o colóquio está sendo realizado. Para que fique mais evidente a conexão entre os temas que vamos tratar aqui nesses 2 dias e a questão dos novos letramentos, letramentos digitais. Tem uma discussão se os digitais são novos só porque são digitais, né? Eu claramente acho que não, né? Mas interessa falar das 2 coisas. Então, para falar disso, que no final é a nossa questão central, né? O nosso projeto tem a finalidade, em primeiro lugar, investigar e aprofundar teoricamente na concepção relacional, interativa e, portanto, não reducionista dos letramentos digitais, a partir dos conceitos operativos, tais como fronteira e rede, né? Quando a gente fala em não reducionista, é a ideia de que não é porque tem computador que é digital e não é porque é digital que é novo, né? Então, não reducionista nesse sentido. Interessa saber as relações que estão ali sendo atualizadas quando você abre um laptop para fazer uma coisa, ou pega um celular na sala de aula e leva uma bronca, o que é que está acontecendo, né? Para isso, nos apoiamos em desenvolvimentos teóricos recentes no campo das ciências humanas que tentam dar conta da relação entre tecnologia, sociedade e cultura, por outros vieses que não do determinismo nem do neutralismo tecnológico. Como já é reconhecidamente típico da pesquisa linguística aplicada, temos recorrido a outros campos disciplinares de modo a preservar, tanto quanto possível, a complexidade do nosso objeto. E nesse percurso tomamos contato com a produção teórica dos assim chamados estudos sociais e ciência e tecnologia. Leia-se assim, especialmente Latour e Canon e toda a teorização em torno de empreendimentos tecnológicos, né, como redes semióticas, que essa área vem desenvolvendo, né? Isso explica, de certa forma, o convite ao professor Marco, que vai falar com a gente amanhã. Especialmente interessante, no caso do professor Marco, é que ele é antropólogo e chegou ao campo dos estudos sociais em ciência e tecnologia vindo dos estudos feministas, de investigações sobre as influências do discurso da ciência na produção do corpo e da subjetividade feminina. Então, aí já é uma primeira ideia de fronteira, né? O digital não acaba no corpo. Na verdade, ele cada vez mais produz o corpo, né? E legitima intervenções sobre o corpo. Sobre a voz, sobre o corpo. Em segundo lugar, o projeto trata de identificar práticas e artefatos concretos, muito simbólicos, né, que dão sustentação ao que se pode chamar de fronteiras culturais envolvidas na apropriação das novas tecnologias pela população. Isso com vistas a informar políticas educacionais de inclusão digital, inclusão sempre entre aspas, né? Daria um outro seminário para falar como é complexo dizer, a gente falar dessa coisa de inclusão digital. Eu escrevi uma tese sobre isso e até hoje não consigo falar isso com naturalidade. Então, essas políticas que têm formulação em âmbito nacional. O professor Júlio, do meu lado, a gente tem uma produção muito significativa já há alguns anos sobre os novos espaços de cultura que são produzidos por, ao mesmo tempo, que produzem gêneros discursivos altamente híbridos, que resultam de uma dialética envolvendo a língua, os suportes textuais e as mobilizações do sujeito experiente, no sentido de ser e de aprender algo que vai além do que lhes reservam os manuais didáticos e os gramatiqueiros de plantão, como o Júlio mesmo costuma dizer. Esses gêneros e espaços que o Júlio costuma identificar, escrever e relacionar sinalizam, ao nosso ver, para fronteiras culturais que as novas tecnologias introduzindo, mais precisamente, vem tornando mais inegavelmente imperceptíveis, né? Estou falando de espaços em que se encontram e se traduzem, e traduzem-se mutuamente, as culturas juvenis, certas culturas técnicas, a cultura popular, as culturas de massa, a erudita, etc. Em traduções que agenciam todos os códigos, todas as linguagens e todas as mídias. Nosso projeto parte do entendimento de que qualquer fronteira é necessário simultaneamente abertura e fechamento, delimitação e devir, limite e frente de expansão, polícia e contrabando. Se os novos letramentos estabelecem zonas fronteiriças entre culturas, assim também o fazem entre campos de saber, práticas sociais, sistemas semióticos e midiáticos. Por essa razão, não nos norteia qualquer desejo de totalização ou cercamento nos temas e objetos que nos interessam. Tampouco nos interessa juntar ignorância sobre esses objetos, ou pior, reduzir os objetos àquilo que somos capazes de dizer sobre eles, falando apenas do nosso próprio campo. Com isso, não estamos propondo qualquer revolução tentando escapar à nossa responsabilidade intelectual, mas simplesmente reconhecer nos novos letramentos algo que também renova a nossa reflexidade e as nossas identidades disciplinares.
Um dos motivos para o convite do professor Marco, por exemplo, é que sua etnografia das práticas científicas vem mostrando que, a despeito da separação rígida entre natureza e cultura, que funda e caracteriza o que podemos chamar de ciência moderna, o corpo, a linguagem e a máquina se fundem no fazer do cientista, no fazer que, como sabemos, autoriza e legitima a seguir intervenções não só sobre máquinas e linguagens, mas também sobre o próprio corpo. Assim mesmo, falando de lugares acadêmicos diferentes, estudando práticas discursivas diferentes, Marco e Júlio, por meio de seus trabalhos, apontam para a produção do social e do cultural como efeito de redes heterogêneas, cadeias de agentividade que conectem a agência em si, de pessoas e máquinas para produzir intervenções sobre letramento, saberes e corpos. A natureza aberta e complexa dos novos letramentos, isso é, o fato de que os efeitos dessas conexões nem sempre são previsíveis ou controláveis, desafia certas concepções tradicionais do letramento, sejam elas de cunho sociocultural, cognitivo ou tecnicista, assim como certas formulações empírico-metodológicas usuais nos estudos do letramento. Daí a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e intercultural para o seu estudo, algo que coloca o que o ensino hoje tenta oportunizar. Os pesquisadores de informação que trabalham no projeto Letramento Fronteiras do Cultura Digital, a quem, aliás, eu também devo agradecer pela ajuda na organização e condução desse colóquio, né? Todos aqui firmes e fortes, obrigado. Tem rastreado alguns dos objetos complexos ou objetos fronteiriços, o termo em inglês da tecnologia Boundary Object, né? Que viabilizam, segundo o meu entendimento, tanto a existência desses novos letramentos, quanto o diálogo interdisciplinar entre um deles. Por isso quero finalizar essa fala de abertura citando esses trabalhos. A nossa aluna de iniciação científica, Débora Secolin Cosette, sentada ali, por exemplo, está estudando o problema das mediações tecnológica e pedagógica na produção da intercompreensão entre falantes de línguas próximas. E o locus em que ela está tentando ver isso são tarefas colaborativas realizadas online, né, via chat. O seu trabalho vem mostrando que essas mediações são inseparáveis da constituição política do espaço intercultural online, né, e que os sujeitos mobilizados nessas práticas tendem a transgredir as delimitações políticas e técnicas nesse espaço colaborativo por puro desejo de acolher a palavra alheia e torná-la a palavra própria. Os nossos mestrandos, Juliana Menezes Cristina, cadê a Juliana? E Gustavo Nogueira de Paula, que não pode vir, estão tentando entender como se estabelecem zonas de comunicação, linhas de delimitação e abafamentos de conflitos quando um professor de língua materna ou língua estrangeira tenta acolher, para valer, acolher mesmo, né, na sua plenitude de potencialidades de comunicação, e não apenas como objeto de pedagogização, objetos fronteiriços tais como blogs e videogames, respectivamente. Finalmente, as doutorandas Bárbara Cristina Galago, que está ali filmando, e Camila Lawson Schleifer, que está ali no plantão, têm investigado as maneiras pelas quais as novas tecnologias, ao afetarem a espaço-temporalidade nas relações entre o doméstico e o estrangeiro, abrem possibilidades novas para a construção de si e do outro, da nossa língua e língua do outro, na formação de professores de língua estrangeira, no caso da Bárbara, e no ensino de língua estrangeira para crianças, no caso da Camila. O desafio delas é produzir subsídios para a legitimação ética e pedagógica de espaços socioculturais altamente híbridos, os quais o corpo, a amizade, a nacionalidade, o letramento, etc., são manifesta e reconhecidamente produzidos por mediações tecnológicas. Minha pesquisa individual, tal como eu entendo, serve basicamente para interessar e alistar, termos aí lacunianos, né, esses pesquisadores e seus objetos num empreendimento que não quer se tornar um ponto de passagem obrigatória para ninguém, mas simplesmente uma maneira cientificamente aceitável, eu digo institucionalmente aceitável, de manter permanentemente em crise de identidade disciplinar.